Aí o cara às vezes me procura assim, rapaz, fizeram uma demanda pra mim, porque eu só vivo doente. Aí eu pergunto, tu bebe água? Quantos litros tu bebe? Pô, não bebo. O que tu come? Ah, eu como x-salada, tudo bem, pode comer o que tu quiser. Tu bebe muito? Eu tomo cerveja todo dia. Entendeu? Mas fizeram a grande verdade. É a azeitona que fez mal do Vamos ser franco, a grande verdade é que a maioria das pessoas está pouco se importando contigo, ninguém está gastando vela para ti, não. Sabe qual que geralmente é o nosso demônio mais destrutivo? Nós mesmos. Uma coisa que a gente aprende na Cabala é que tu cria teus anjos e tu cria teus daimons. Tu cria o que te persegue. A beira cadeba, eu crio enquanto eu falo. E aí eu fico sempre me botando para baixo, sempre falando palavras de oitavas mais baixas. O que é que eu vou estar atraindo para minha vida? Entendeu? Então a gente precisa ter essa visão que o mago ele reconstrói a existência através do poder da fala. O universo, segundo o mito da criação, ele foi criado através da palavra, ele foi criado através do verbo. O verbo se manifesta e se transforma em matéria. Você vai educar seu inconsciente ali a buscar aquela situação. Então, se eu ativo o meu Deus interno ou a minha consciência crística, eu tenho que entender que eu sou responsável por tudo que eu falo. E tudo aquilo que eu crio através da palavra vai fazer o quê? Procurar o seu Criador. Por que o homem procura Deus em tudo, o tempo todo? Porque, segundo o mito, ele foi criado do divino. Então ele vai sempre procurar a fonte primordial de onde ele voltou. Quando eu crio e no mundo da matéria, porque funciona assim. Nós temos o plano das ideias, o mundo das ideias, e ele precisa vir para o mundo da matéria. E ele vem através do quê? Através de Binah. Binah é a mente, é a esfera da mente, que controla a mente. Vem através dessa esfera. Mas ele primeiro precisa ser criado aonde? Malhut, plano das ideias. Ou vocês acham que quando Deus criou tudo, ele primeiro não criou na mente do divino, na mente dele? Quando tu criou esse podcast, vocês se reuniram para criar isso aqui, a primeira coisa foi o quê? Pensar. Pensei, estruturei, agora eu vou fazer o quê? Eu vou ter que dar uma forma pra isso. Eu vou te falar uma coisa, deu errado pra caralho. Porque era outros que... Pois é, mas alguém... Não errado, não teve a ideia... No fim das contas, deu certo. Mas não teve a ideia da criação. Sim, calma, calma, eu vou chegar nessa parte aí. Tu não vai me quebrar, não. Não, assim, eu falo assim, a gente pensou sim. Ia ser assim, assado e tal, mas... Pensar muito, olha só o que acontece. É o nosso forte. O que acontece? Tá lá no plano das ideias, tá? E aí só tem aquilo sem forma. Por exemplo, quando tu olha para um telefone, qual que é a ideia por trás do telefone? A ideia por trás dele? Te prender ali, sei lá. De fazer ligação. Comunicação, essa é a ideia. Em um determinado momento, essa energia emanou. E, poxa, comunicação. Preciso de algo para fazer as pessoas se comunicarem numa distância longa. Mas não tinha uma forma. Binah dá a forma. Aí deu o tamanho do telefone como deveria. E a humanidade começou a trabalhar em cima disso. Ok? Então precisa primeiro ter a ideia para depois criar a forma. Depois que essa forma se manifesta, ela precisa ter o esplendor, ela precisa ter a harmonia, a beleza, para ela poder vir para o plano da matéria. Entendeu? E com a gente é a mesma coisa. Tudo que dá de ruim na minha vida, tudo, em algum momento eu criei essa ideia. Em algum momento, consciente ou inconscientemente, eu criei esse din. Mas a gente tem esses pensamentos que muitas vezes a gente chama de intrusivo. E aí eu quero saber uma coisa. Vamos lá, uma pessoa que está passando por uma transformação. Meu caso. Sou uma pessoa que está passando por uma transformação. Uma pessoa eu prefiro ser... Uma metamorfose ambulante. Que transformação? Vou explicar. Tá, você quer... Esse aqui não é troca de sexo, já. Não é. Ainda não. Pelo menos não aí. Não agora. Obrigado, tá virando a thumb mesmo agora. Coloca o que o Felipe falou nesse podcast. Em relacionamento a pensamentos negativos e tentar transformar em pensamento positivo. Porém, a gente tem pensamento intrusivo que vem e acontece. O que a pessoa faz quando acontece isso? Porque, de fato, você pode, às vezes, não expelir ele pela boca, mas o pensamento já está criado. Boa pergunta, pequeno gafanhoto. Vamos lá. Eu vou jogar para cima e cabecear ao mesmo tempo. Vai cruzar aí. Vamos lá. Primeiro, se o corvo, quando levanta voo, não encontrando pouso, ele volta ao seu remetente. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, eu não posso impedir que um pombo sobrevoe minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Não tem problema ouvir um pensamento intrusivo. O grande problema é quando eu transformo o pensamento intrusivo em um mantra. Entendeu? É quando eu o alimento. Tá? Dentro da Cabala a gente aprende muito sobre Yetzer Hará e Lashon Hará. O olho mal e a palavra mal. E o olho é no sentido de quê? De tudo aquilo que eu projeto, tudo aquilo que eu penso. Então, por exemplo, um dia... gente, bruxo também não acorda bem todo dia, mago também não acorda bem todo dia. Eu, por exemplo, estou 24 horas aqui sem dormir, daqui eu vou lá pro aniversário do Lorde A, um grande abraço para ele. Daqui a pouco Então, assim, o Magog também tá na mesma pegada, mano. A gente ainda não descansou do Enob, ó, pessoal. Enob. Sexta-feira passada, quase uma Enob, vai lá no Frater Magog e assista. Velho, 16 horas de conhecimento sem parar. As mentes mais brilhantes do ocultismo, cara, foi fora do comum. E eu tava aqui, sentado ali, aprendendo caladinho. Então, vamos lá. Então, eu não posso impedir. Nós vamos ter dias ruins, nós vamos ter ordalhas, entendeu? E tá tudo bem. É parte do processo. Agora, qual que é o problema? É quando eu professo que isso não vai mudar. Quando eu pego um pensamento e transformo numa crença. Sabe? A experiência da pulguinha dentro do copo e o copo fechado, que ela pula alto e daqui a pouco ela só consegue pular até uma certa altura porque ela foi condicionada a acreditar que ela não pode mais. Ela se limitou. Se limitou. Entendeu? E a gente faz isso com a gente o tempo todo. Né? Por não saber que era impossível, foi lá e fez. Mas o que é que a gente faz? Nós temos a tendência, e eu vou falar isso para todos vocês, levem isso para a vida de vocês. Cuidado com os assassinos de sonho. A vida é assim. Cuidado. Tu vai ter pessoas que tu vai encontrar um projeto para elas todo empolgado, ela vai dizer assim, mas é tu que vai fazer isso? Esquece. Sabe? Eu tava dentro do carro hoje, antes de vir pra cá, o Magog é testemunha. Nós fomos na casa do Marcelo Deodébio, conheci o Marcelo Deodébio, conheci a Priscila, um abraço. Cara, eu me lembro quando eu tava nas minhas primeiras práticas, eu via as palestras dele, assim como eu via as do Magog, eu falava assim, cara, esses caras são zica, meu irmão. Quem dera um dia eu tiver a oportunidade de conhecer eles. Trocar uma ideia. Hoje eu tava conversando com ele. Você tava na casa do cara, você não tá entendendo. Você tava na casa dele. Eu saí do carro e eu caí no choro. Sabe, quando tu zerou a vida, falou, velho, acabou, não preciso de mais nada. Sabe, olha os conhecimentos que eu acessei. Mano, em 10 dias de rolê com esse homem aqui, eu fiz um intensivo de goétia, de magia mental, magia telêmica. Nossa, mano, sabe? Sim, quase eu incorporo lá dentro. 10 minutos lá, eu falei, mano, eu tenho que sair, porque... E assim, cara, mas o que tu vai lidar na maioria das vezes? A gente que entrevistou os dois juntos aí, o Magog e o Deodébio. Imagina. Então, assim, vocês imaginam você lidar com as pessoas que vibram baixo. A pessoa perdeu a capacidade de sonhar e quer roubar a tua. Não permite isso, não. Sabe? Não permite que a pessoa diga que tu não vai conseguir. Eu vi isso, eu vi essa limitação a vida toda. Vocês estão falando com um cara criado em comunidade, vida difícil, pouco acesso à educação, pouco acesso a saneamento básico, entendeu? E um cara que às vezes dormia dentro de uma igreja, sabe? Dormia dentro de uma igreja, mas eu nunca deixei roubarem meu sonho, irmão. Eu não estou falando agora como judeu, como cabalista, eu estou falando agora como ser humano. Não existe uma experiência mais incrível do que a experiência de ser humano, de renascer. E aí como é que eu faço para lidar com isso? Eu vou ter dias bons e dias ruins, como diz o sábio Salomão, o sol nasce sobre todos. Mas eu tenho que entender que nada é para sempre. Nem a onda quebra mais que 7 vezes. Todo ciclo vai ter altos e baixos. É a lei da dualidade. Mas quando eu acredito naquilo que os outros me falam, eu deixo de viver a minha vida. Quando eu permito que tu escolha o que eu tenho que fazer com a minha vida, eu não posso reclamar para onde a vida me levou, porque eu não fiz a escolha. Sim. Entenderam? Quando eu permito que aquilo que quando o outro fala, poxa, mas eu achei que tu era assim. Problema teu, meu irmão. A expectativa que tu cria a meu respeito não é problema meu. Eu sei quem eu sou e é o que importa.
a tua expectativa, quem tem que lidar com ela é você. Você tem que assumir sua responsabilidade, Sim, né? Sabe, a gente vem de uma sociedade que a gente tá sempre tendo ou a religião para colocar a culpa. Eu conversava hoje com o Magó, conversava isso comigo hoje. Ou a política. A gente sempre quer ter um Deus ou um demônio para culpar. A gente sempre quer, lógico, a gente quer externalizar a nossa própria culpa. Isso é um fato. Ou deu errado porque o homem cultuou Lilith. Deu errado por isso, deu errado por aquilo outro. Deu errado porque eu escolhi errado. Deu certo porque eu escolhi certo.